Oi, gente, estou aqui para dividir a primeira experiência de uma série de experiências que vivi na escola e vou relatar para vocês o dia em que eu interrompi uma brincadeira e vou dizer para vocês por que é que eu não deveria ter interrompido essa brincadeira. Motivos pelos quais eu não deveria ter interrompido essa brincadeira de quatro crianças. Um belo dia de sol na escola. Bom, eram 11h30 da manhã, 11 horas na verdade, e essas quatro crianças ainda estavam no quintal da escola, brincando, né? O resto da turma já estava na sala de aula e eles quatro estavam lá fora. Estavam sozinhos, então valia a pena dar uma olhada. Quando eu cheguei no fundo da escola, no quintal, as quatro crianças estavam engajadas em um projeto. E por que eles estavam engajados em um projeto? Vale a pena dizer. Amy, por que eles estavam engajados num projeto? Você não disse que eles estavam brincando? Pois é. Acontece que para criança, a brincadeira sempre contém um projeto. Tem sempre uma meta, tem sempre um método, tem sempre os objetivos pelos quais ela quer fazer o que ela está fazendo, né? Então, você pode dizer que toda brincadeira, que toda situação de brincadeira inclui um projeto pequeno ou grande, mas que inclui um projeto. E essas quatro crianças estavam projetando o conserto do muro da escola. Eles quatro estavam misturando um pouco de terra com água e catando pedrinhas no quintal para consertar um buraco que tem no muro do quintal da escola. E aí eu reconheci, obviamente, que eles estavam engajados em uma intenção comum. Me aproximei das crianças para perguntar mais detalhadamente o que eles estavam fazendo. Uma das crianças, um menino, me respondeu imediatamente, com clareza, o que eles estavam fazendo. Pro, a gente está recolhendo o material que a gente precisa para fazer o conserto ali do muro, ó. Porque ninguém fez o conserto do muro. 10 para ele. Realmente, o muro estava quebrado. E estava quebrado desde o ano passado, né? Então, a criança tinha ali uma razão de ser. Dentro do ambiente escolar, ela passa 4 horas do dia dela ali, né? Ela observou que o muro da escola estava quebrado há muito tempo, desde que ela entrou na escola, ela se engajou em consertar o muro da escola. Acontece que, como eu já comentei, eram 11 horas da manhã e eu estava desesperada com a chegada do ônibus, pensando se daria tempo daquelas crianças lavarem as mãos e ainda irem para a sala de aula e com todas as minhas atribuições, e eu tinha que pensar ainda em fechar planilhas e tudo mais. Então, olhei para elas e disse: gente, amanhã vocês concluem isso, porque agora a gente vai ter que guardar esses materiais. Vocês vão para a sala para esperar, para relaxar um pouco antes da chegada do ônibus, tudo bem? Não, não estava tudo bem. Eles me responderam que eles não iriam sair dali. Como foi essa resposta, né? Não foi nada subjetiva. A menina que estava no grupo, eram 3 meninos e uma menina, olhou para mim e disse: Pro, nós já começamos a fazer isso. Nós não vamos poder parar. A gente tem que terminar de consertar o muro. Nota 10 para ela também. Legítimo. Legítimo. Era uma intenção, é um projeto, né? Você não interrompe um projeto quando ele tá dando certo, né? Ela tinha ali, as crianças tinham ali tudo que elas precisavam para executar o projeto delas, o propósito delas. Elas tinham os materiais, elas tinham a colaboração mútua e elas tinham o tempo. Porque na verdade, dava tempo delas terminarem aquele concerto delas. Na visão delas, era algo importante que elas estavam fazendo, mas eu adulta, agi como se não fosse importante.
né? Eu disse a elas que elas deveriam ter guardado, que elas deveriam guardar os materiais e concluir aquilo que tanto interessava no dia seguinte. Bom, por que que eu não deveria ter feito isso, né? Alguns motivos já ficaram claros aqui, mas vale a pena detalhar eles, né? Bom, motivo número um. Dentro da escola, havia para a situação que eles estavam, em que eles estavam, uma segurança garantida. Eles estavam seguros no que para fazer o que eles estavam fazendo. Havia adultos passando, né? E inclusive eu era uma adulta que poderia ter ficado disponível para ajudar, né? Para observar apenas. Não havia nenhuma situação de risco para eles, né? Para eles mesmos ou para as outras crianças. E isso é uma boa medida que a gente deve tomar quando a gente observa crianças brincando, porque a brincadeira é sempre legítima, até que a criança faça algo que possa machucar a ela mesma ou a outra criança, né? Dentro dessa situação, o adulto deve intervir. Não havendo essa situação, é só mais uma situação para ser observada pelo adulto, né? Nesse caso, das minhas crianças, eles estavam tranquilos. Não havia situação de risco externo, nem situação de risco entre eles. Bom, esse é um dos motivos pelos quais eu não deveria ter interrompido a brincadeira. O segundo motivo é que brincar de forma espontânea, de forma livre, é o que realmente leva a criança a compreender o mundo em que ela está inserida, né? A cultura que ela está inserida. A criança cria através da brincadeira, ela se expressa através da brincadeira e ela aprende objetos da cultura através da brincadeira também. Na maioria das vezes, de maneira mais espontânea possível. Então, esse especificamente, esse caso que eu estou relatando, é o tipo de brincadeira que leva a criança a aprender muito. Não é pouco. Porque trata-se de um objeto de desejo espontâneo. Ela escolheu brincar daquilo, né? Ela escolheu se engajar naquilo. Então, tudo que for relacionado àquilo é aprendizado para ela. Tudo que estiver ligado àquela escolha que ela fez é aprendizado para ela. Funciona assim com mais ou menos todos os cérebros do mundo, tanto crianças quanto adultos se propõem a aprender mais sobre aquilo que desperta o desejo, né? E Rubem Alves já dizia que para o desejo deve haver tempo, para o prazer acontecer, a gente precisa de tempo. Tempo tinha nessa situação? Tinha tempo. Eu é que estava desesperada com os meus afazeres de adulta naquele momento, que eu precisava terminar planilhas. E eu não levei em conta que aquelas crianças também precisavam terminar o projeto delas. Mas eu queria resolver logo a situação, então eu optei, naquele momento, por retirá-las da brincadeira delas, né, do trabalho delas. Então nós temos aí 3 motivos pelos quais eu não deveria ter interrompido as crianças. A segurança do que elas estavam fazendo, da situação, do contexto, né? O tempo, a questão do tempo, que havia sim tempo, e a questão da aquisição de conhecimento e de aprendizagem, né? De aprendizagem que estava ocorrendo. E que eu escolhi desprezar esse fator para cumprir horários, para cumprir agenda, né? Então, esses são basicamente os 3 motivos pelos quais eu não deveria ter interrompido a brincadeira das crianças. E isso representa, nesse momento, um grande aprendizado, né? Porque a gente sabe muito, a gente pensa muito, estuda muito sobre a criança, e quando chega nessas situações do dia a dia,
a gente às vezes fica meio perdido, às vezes a gente fica meio sem saber como fazer essa interface, né, entre o que a gente sabe e as coisas que a gente precisa garantir no dia a dia escolar. Então, essa foi uma das experiências que contaram muito para fazer esse cruzamento entre a teoria e a prática, né? E é isso. Eu espero trazer mais experiências, espero fazer mais comentários. Gostaria que as pessoas que têm a infância como objeto de estudo conhecessem e comentassem, né, para a gente poder trocar conhecimentos. Estou falando de uma perspectiva de pessoa que trabalha em uma escola, né, que, assim, está no dia a dia lidando com todas as situações que a gente lê em artigos e em tratados científicos. Quero ouvir mais de pessoas na mesma perspectiva e também de pessoas que trabalham com isso como ciência, né? Apesar de sermos todos um pouco cientistas quando trabalhamos com crianças, né? Então, eu queria agradecer, dizer que se você gostou, assine, por favor, e comentem, compartilhem, contribuam.